e a todas. Sejam muito bem-vindos ao Tribunal Superior do Trabalho, à cerimônia de abertura do 2º Encontro Nacional de Alta Gestão nas Políticas Penais. O Tribunal Superior do Trabalho se sente muito orgulhoso em receber os magistrados brasileiros para esse encontro. Cumprimento com elevada estima e agradecimento pela sempre e permanente colaboração do nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, o doutor André Garcia, secretário nacional de Políticas Penais, doutora Anelise Lenze de Almeida, procuradora-geral da Fazenda Nacional, neste ato representando o ministro da Fazenda, o doutor Glaucio Araújo de Oliveira, procurador-geral do Trabalho, doutora Ana Cristina Rodrigues da Costa, representando o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o doutor Flávio, que ainda não chegou, e a doutora... Chegou o doutor Flávio? Perdão, doutor Flávio. Doutor Flávio José Román, secretário-geral de Consultoria e advogado-geral da União Substituto, e a doutora Elisa Calcaterra, representante residente adjunta do PNUD no Brasil. Sejam todos, reitero, extremamente bem-vindos à nossa casa, sintam-se em casa. Inicialmente, ao cumprimentar a todos, aqui represento o compromisso da Justiça do Trabalho com a defesa e execução de uma política de trabalho decente para o sistema prisional. O Plano Nacional para o Enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional nas Prisões Brasileiras, denominado Pena Justa, é uma resposta sistêmica, histórica e massiva violação de direitos humanos no sistema carcerário brasileiro. A Justiça do Trabalho está intimamente relacionada com essa agenda. A relação entre o sistema penal e o mercado de trabalho é bem ilustrada pela estreita relação de complementariedade que se estabelece entre o mercado de trabalho e o sistema penal, como nos ensina a pesquisadora Ana Flausina. Os grupos vulneráveis, ao tempo em que são empurrados para fora do mercado de trabalho formal e que se lançam para sobreviver na informalidade, são interditados nos espaços cada vez mais rígidos da legalidade e são alvo de controle incisivo. É justamente em torno dessas lacunas desse mercado de trabalho que o sistema penal se movimenta, infelizmente, ainda com marcado crivo racial. Diante dessa retroalimentação de exclusões que se materializam entre o mundo do trabalho e o sistema penal, a política de trabalho decente no sistema prisional se apresenta como um pilar fundamental para a consecução de um projeto de sociedade democrática. A Justiça do Trabalho, vocacionada à garantia da justiça social e à promoção do trabalho decente, não pode e não deve permanecer alheia a esse grandioso projeto de reconstrução social. A sua expertise e missão institucional a posiciona como ator importante na consecução dos objetivos do Pena Justa. Nesse cenário, não podemos perder de vista que o trabalho prisional encontra silêncio normativo que incide sobre direitos sociais dos trabalhadores submetidos a penas privativas de liberdade. Colocado em uma zona de penumbra entre a aplicação da lei penal, que não disciplina, senão do ponto de vista da comutação da pena, a questão do trabalho dos custodiados e a legislação trabalhista, que, sobretudo a partir do prisma infraconstitucional, se concentra na afirmação de estatutos de direitos de trabalhadores a partir do regime formal de contratação, deixando de se manifestar sobre a situação do trabalho prisional. O trabalho prisional, portanto, tem se desenhado no Brasil como uma extensão das violações de direitos fundamentais mais amplas que, infelizmente, ainda ocorrem em nosso sistema prisional. Essa omissão tem proporcionado prestação de serviço dos custodiados em condições de trabalho inadequadas, algumas vezes, sem controle e fiscalização dos direitos constitucionais mínimos atinente ao salário, à previdência e um possível fundo de reparação. Em parte significativa dos casos, naquilo que tem sido caracterizado como redução dos trabalhadores à condição análoga ou semelhante a trabalho em regime de escravização, e em níveis de precarização acentuados que se aproximam severamente desse cenário. A decisão do STF, na DPF 347, impõe a todos os poderes e esfera da Federação um compromisso renovado com a dignidade humana
e a efetividade das políticas públicas. Nesse diapasão, o olhar sobre a dimensão do trabalho dos custodiados se torna central. A política do trabalho decente no sistema prisional diz respeito a ações que garantam que o trabalho seja seguro, produtivo, com uma remuneração justa e a conexão com as demandas locais do mercado, formação profissional, proteção social para as pessoas privadas de liberdade. E mais, com oportunidades reais de inclusão no mundo do trabalho e renda após a liberdade. Essa política pública é, antes de qualquer coisa, promotora de equidade e reparadora de discriminações históricas reproduzidas pelo sistema prisional. As raízes desse comportamento seletivo e supostamente negligente por parte do Estado se deitam, sobremaneira, no perfil da população envolvida, notadamente homens negros de baixa renda e escolaridade. Não podemos deixar de mencionar a identificação de um contínuo histórico entre a escravidão e o trabalho prisional, enquanto parte de um projeto de sociedade no qual racismo, colonialismo e neoliberalismo têm vitimizado como trabalhadores e potenciais destinatários da lei penal sujeitos historicamente marginalizados em países do sul global. Tal fenômeno, reconhecido pela literatura crítica como dimensão do genocídio negro, opera como parte de um projeto de poder que não se amolda o eleito pela sociedade brasileira na Constituição de 88. Portanto, incidir sobre o sistema prisional para dignificar o trabalho ali desenvolvido é fator de reconstrução social dessas pessoas, mas também de inclusão, cidadania e de uma modesta tentativa de se contrapor a movimentos de discriminação. Trabalho decente é fator de liberdade no sistema prisional, e ele só se concretiza com promoção de oportunidades que contemplem o acesso a direitos e, com isso, o reposicionamento dos indivíduos na sociedade. Esse espírito de garantia que se insere no engajamento da justiça do trabalho, na superação do estado de coisas inconstitucional e na promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Nossa contribuição transcende, portanto, o apoio meramente administrativo e se manifesta na capacidade de influenciar políticas públicas, assegurar que as condições de trabalho oferecidas a pessoas privadas de liberdade e egressas, incluídos seus familiares, estejam em conformidade com as leis e garantias trabalhistas. Combater a precarização e fomentar a ampliação da qualificação sociolaboral de um segmento da população historicamente marginalizada. O que nós pretendemos, como magistrados trabalhistas, contribuindo para essa política importantíssima, presidente, é justamente que nós venhamos atender aquilo que nos designa a Organização Internacional do Trabalho. É que essas pessoas tenham um trabalho decente, possam se tornar novamente aquelas que são garantes das suas famílias e, com isso mesmo, que as famílias voltem a essas pessoas e, a partir do trabalho, nós possamos recuperá-las e evitar a porta giratória da saída do sistema e do retorno pela reinclusão. É essa a contribuição da Justiça do Trabalho a esse evento e a esse movimento tão importante, corporificado por Vossa Excelência e todos aqui presentes. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Edson Fachin. Diga-me como um país trata a sua população privada de liberdade, e isso dirá como vive sua sociedade. Esta é a afirmação que me move e que me traz aqui. Esta é a afirmação que nos move, a mim e ao presidente ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. É a afirmação e o sentido que move os integrantes desta mesa de abertura, desse importante encontro de alta gestão nas políticas penais, move os eminentes colegas ministros do Tribunal Superior do Trabalho, aqui presentes, e estou seguro, é a dimensão que nos mobiliza, autoridades e representantes de órgãos do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo,
das demais instituições do sistema de justiça, dos tribunais de contas, das organizações da sociedade civil e também das diversas entidades aqui presentes. É também o que move a nossa equipe no Conselho Nacional de Justiça, magistrados e magistradas, especialmente aqueles aqui presentes. Foi mesmo em outubro de 2023 que o Supremo Tribunal Federal julgou a arguição de descumprimento de preceito fundamental 347 e reconheceu a existência de um estado de coisas inconstitucional nas prisões brasileiras, determinando que a União, Estados e Distrito Federal apresentassem em etapas planos para a superação dos problemas identificados. O Tribunal Superior do Trabalho, no dia de hoje, ao acolher esse segundo encontro que trata do financiamento e governança dos planos Pena Justa Nacional e dos Estados e do Distrito Federal, dá um exemplo ao Poder Judiciário brasileiro. Uma vez mais, na Casa da Justiça do Trabalho, locus imprescindível para a cidadania e para um projeto de país que se queira integrante de um patamar civilizatório, dá um exemplo a todo o sistema de justiça. E, portanto, aqui estamos para reconhecer esses afazeres e também partir do ponto de vista dos deveres da elaboração do Plano Nacional, que foi atribuída à União e ao Conselho Nacional de Justiça por meio do DMF, departamento responsável pela fiscalização e monitoramento do sistema prisional, contando com ampla contribuição de órgãos do Poder Executivo, do sistema de justiça e também da sociedade civil, inclusive por meio de consulta pública e de audiência pública. Nos estados e no Distrito Federal, a responsabilidade pela apresentação do plano foi atribuída aos governos estaduais e aos tribunais de justiça, coordenando os esforços de formulação de diversas instituições públicas e da sociedade civil reunidas em comitês de políticas penais instituídos em todas as unidades da Federação. A submissão do Plano Nacional e dos planos estaduais em prazos tão exíguos, considerando-se toda a complexidade e completude frente a problemas relacionados ao sistema prisional, só foi possível pelo árduo trabalho de milhares de pessoas que em cada um dos estados e aqui em Brasília se dedicaram com compromisso, desprendimento e espírito público a essa missão. A homologação de todos os planos pelo Supremo Tribunal Federal é, antes de tudo, um reconhecimento da qualidade e da importância desse trabalho. É também um reconhecimento de um esforço que se pode dizer verdadeiramente hercúleo e até mesmo inédito de coordenação de tantos participantes, agentes, atores de planejamento e de diálogo com a sociedade e da priorização do tema em cada uma das instituições. Pouco mais de 2 anos após a decisão do tribunal na DPF que mencionei e também foi mencionada pelo ministro Luiz Felipe, sei quanto trabalho já foi dedicado para chegarmos até este dia de hoje. Mas tenho, na qualidade de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o dever de rememorar a todas e a todos que a nossa missão apenas começou. Os próximos anos serão ainda mais desafiadores. Em cada uma das unidades da Federação e também no plano nacional, há centenas de metas a serem executadas no período de 3 anos, cada uma com seus desafios particulares, envolvendo dezenas ou mesmo centenas de atores. Mas é para isso que aqui estamos, para mudar essa realidade e oferecer,
não apenas a população privada de liberdade, mas a própria sociedade brasileira, a resposta legítima que merece em matéria de paz e de segurança pública. Como afirma o Dr. Luiz Lanfredi, magistrado diretor do DMF, sem endereçar, diz Dr. Lanfredi, sem endereçar aspectos relacionados com a gestão, governança e financiamento do sistema, daremos seguimento a uma lacuna que tende a agravar as sérias omissões já existentes e que se habilitam a retroalimentar o fortalecimento das facções criminosas que se aproveitam das unidades prisionais superlotadas e sem o controle e planejamento do Estado para o exercício de suas atividades ilícitas, fecho aspas da citação. Portanto, é para combater, especialmente a porta giratória, a qual se referiu o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, e que foi objeto de uma reflexão que a quatro mãos fizemos e publicamos recentemente na imprensa nacional, é para transformar essa realidade que estamos aqui reunidos no dia de hoje, inclusive para discutir uma importante premissa da nova fase em que nós nos encontramos, sem a qual os passos seguintes, quiçá, nem mesmo sejam verdadeiramente possíveis. Trata-se do financiamento e do planejamento orçamentário adequados dos planos Pena Justa. Ao longo do dia, serão discutidos caminhos para o financiamento dos planos e a sustentabilidade das políticas penais, seja pela via ordinária, do planejamento orçamentário e financeiro da União, dos Estados e do Distrito Federal, seja por estratégias complementares a partir do fomento por agências e organizações financiadoras. Senhoras e senhores, como sabemos, o Plano Pena Justa não é uma política pública discricionária. Sua apresentação é consequência da decisão do Supremo Tribunal Federal em processo estrutural, de modo que os recursos necessários para a execução e cumprimento das metas devem ser apurados e sua alocação orçamentária assegurada, sem prejuízo de fontes complementares que possam contribuir para o custeio de ações e projetos previstos nos planos. Nesse sentido, caberão às Corregedorias Gerais de Justiça, no âmbito dos Tribunais de Justiça, o acompanhamento e o monitoramento do aporte necessário de recursos no âmbito dos planos dos Estados e do Distrito Federal, e isso ao longo dos seus 3 anos de execução, a partir do exercício da competência delegada na fase da execução desta DPF. Da mesma forma, as Cortes de Contas têm um importante papel a ser desempenhado, inclusive para a qualificação da governança dos planos e para assegurar o seu adequado financiamento. O Manual de Controle Externo das Políticas Penais, que será lançado aqui no dia de hoje, na tarde de hoje, consolida o desenho dessa atuação, razão pela qual gostaria de parabenizar o Tribunal de Justiça do Amazonas e o Tribunal de Contas também do Estado do Amazonas pela publicação que certamente servirá de referência para todo o país, que possa servir de inspiração para que todos nós e todas nós, atuando em nossas instituições, cada um e cada uma com a sua contribuição, possamos assumir uma fatia de responsabilidade na resolução da crise estrutural das prisões brasileiras, essa gravíssima e permanente violação de direitos humanos que ainda tanto nos envergonha. Volto à afirmação inicial que fiz e que é, ao mesmo tempo, uma interpelação que sempre me faço quando trato desses temas. Diga-me como um país trata sua população privada de liberdade e isso dirá como vive a sua sociedade. Bom trabalho, ótimo evento a todos. Com a palavra,
o senhor secretário nacional de Políticas Penais, o doutor André Albuquerque Garcia. Bom dia a todas e todos aqui presentes nesse importante evento, fundamental evento para nossas pretensões de enfrentarmos esse estado de coisas inconstitucional. Cumprimento a mesa nas distintas pessoas do ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Vieira de Mello Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nessas autoridades aqui do dispositivo, estendo os cumprimentos a todos e todas que estão aqui presentes no dispositivo. Também cumprimento, peço vênia e peço escusas nesse sentido de cumprimentar também alguns atores importantes nesse processo, como é o caso do Dr. Luiz Lanfred, nosso parceiro do DMF, e da nossa secretaria também, do Governo Federal, e juntos com nossas equipes responsáveis pela elaboração do Plano Nacional de Pena Justa, e também de uma forma de cumprimentar a todos os gestores nessa área tão desafiadora para o nosso país. Cumprimento aqui Rafael Pacheco, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Justiça, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, que são aqueles que, junto com alguns outros órgãos de execução penal, põe a mão na massa na execução da pena e na gestão das unidades penais, das 1.375 unidades penais espalhadas pelo país. Isso dos estados e do Distrito Federal, mais 5 unidades federais, compondo aí o conjunto de 1.380 unidades penais, com 702 mil presos, a terceira maior população carcerária do mundo. Se nós contarmos todos os regimes de cumprimento de pena, nós chegamos a 1 milhão de pessoas, homens e mulheres, que estão submetidos a essas condições mencionadas aqui, muito bem mencionadas pelo ministro Fachin e pelo ministro Vieira de Mello, e que precisam, de fato, de uma mudança de postura por parte de todos, quem fiscaliza e quem executa. É importante que tenhamos essa consciência que o nosso desafio não está inserido na cultura do mais do mesmo. O nosso desafio está inserido em algo que nos move, nos movimenta na direção de fazermos algo diferente do que já foi feito. Se nós partirmos para essa postura sob o ponto de vista de gestão e de fiscalização conservadora, ou seja, repetindo práticas que nós, historicamente, vimos e constatamos que não vem dando certo, nós vamos chegar num caminho que não foi desejado pela mais alta corte do país ao declarar esse estado de coisas inconstitucional. E estamos, portanto, muito gratos também à Justiça do Trabalho, porque nós estamos no tribunal que representa o exercício da cidadania que falta, e muito, aquelas pessoas que estão submetidas a alguns regimes de cumprimento de pena. A nossa visão, e eu sempre costumo ratificar isso, porque a visão do ministro Ricardo Lewandowski nos coloca diante desse desafio, mas também numa postura muito pragmática, reconhecendo os desafios que estão postos aqui muito claramente, até na programação do evento, não é? Que nós estamos vendo aqui o esforço que está sendo dado por todos e o foco na questão orçamentária, na questão da disponibilidade de recursos para a execução do que está disposto nas mais de 300 metas estabelecidas no Plano Nacional, e também na perspectiva de segurança pública. Nós somos responsáveis e estamos conduzindo um processo, muitas vezes não muito percebido por parte de alguns, que é de controle, de retomada de um espaço que hoje não é ocupado pelo Estado brasileiro, na maioria das unidades penais do nosso país. Retomaram um espaço com trabalho, com educação, com capacitação profissional, com as assistências materiais previstas
na lei de execução penal, mas também ocupar um espaço com segurança pública, com a Polícia Penal fazendo o seu trabalho, com condições de fazer o seu trabalho, de controle também da população carcerária, muitos deles, alguns deles, dedicados ainda, mesmo inseridos no regime de custódia, mesmo inseridos no cumprimento da pena, ainda executando suas atividades criminosas dentro de unidades penais no nosso país. Então, o desafio é também de segurança pública e é conscientização de gestores. Me permita, ministro Fachin, muitas vezes eu insisto em determinados temas, mas é importante que nós façamos esses registros. Muitas questões... o sistema prisional brasileiro não foi de forma improvisada que ele chegou a essa situação. Ele chegou a essa situação por decisão do próprio Estado brasileiro, que negligenciou, e isso me incluo também como gestor e ex-secretário de Justiça, ex-secretário de Segurança, que negligenciou ao longo de anos essa pauta, priorizando outras pautas. E até hoje nós enxergamos isso no planejamento estatal, no planejamento dos estados, priorizando outras ações e outras políticas públicas relevantes, importantes, mas que, ao fim e ao cabo, trazem consequências danosas para o sistema penitenciário e para a sociedade. Um exemplo muito claro é quando se investe demasiadamente necessário, importante, nas polícias, no aparato policial, no reforço de efetivo das polícias, e se esquece que as pessoas que vão ser presas vão ser destinadas para algum local, para as unidades penais. Mal comparando, se nós levássemos esse raciocínio para a saúde, seria mais ou menos você investir demais em ambulâncias modernas, com georreferenciamento, com rádios, com macas, e esquecêssemos dos hospitais. Os hospitais superlotados, sucateados, e levando, e muitas vezes subtraindo as próprias macas das ambulâncias, porque não tem nem sequer leito disponível para atendimento da sociedade. É isso que acontece no sistema penitenciário brasileiro. Nós se investe demais na repressão, isso é importante, como eu disse, eu fui secretário de Segurança, não nego isso, mas se investe demais em repressão e se esquece que essas pessoas que vão ser custodiadas, vão ser privadas de sua liberdade, vão executar, vão cumprir as suas penas em estabelecimentos muitas vezes sucateados e muitas vezes com um financiamento muito aquém das necessidades básicas. Básicas. O que eu falo não é o supérfluo. O que eu falo, me refiro ao básico. Muitas vezes falta água em presídio, itens de higiene pessoal, alimentação adequada. Isso não é, com o perdão da palavra, com o perdão da expressão usada, que é um lugar comum, meio chulo, isso não é da vida boa para preso, isso é da dignidade para o cidadão e para o cidadão que estão cumprindo pena, estão lá cumprindo com suas obrigações, cumprindo com o que determina a sentença proferida pelo Poder Judiciário. E, nesse sentido, nós precisamos avançar muito em uma questão, como disse no início da minha fala, estabilidade, previsibilidade e sustentabilidade orçamentária. Sem essas premissas, o nosso planejamento vai se transformar numa carta de intenções, de boas intenções, bem elaboradas intenções, mas que precisam sair da teoria do planejamento para o concreto. E o concreto se faz necessariamente com a disponibilização de recursos que foram historicamente negligenciados pelo sistema penitenciário brasileiro. Mas chegou a hora, graças à decisão da mais alta corte do país, e eu digo isso como membro do Poder Executivo, e faço isso com uma felicidade que eu não consigo esconder, que é o constrangimento judicial. Nós chegamos a uma situação em que o Judiciário teve que determinar para o Executivo que ele faça o seu papel. E estamos aqui exatamente imbuídos desse propósito, e eu agradeço imensamente à Justiça do Trabalho, à disposição do ministro Luiz Edson Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal, porque vejo nessas figuras importantes, nessas autoridades da República, disposição e vontade de levarmos a cabo essa missão que cabe a todos nós. Muito obrigado. Presidente, eu peço licença a todos.
temos agora uma sessão de uniformização, ministro Cláudio Brandão, ministro Balazeiro, a casa de Vossa Excelência, de todos os senhores, a Justiça do Trabalho está ao lado dessa luta e dessa política, como disse o secretário agora, que é capaz de alterar pela perspectiva da mudança de cultura quanto ao financiamento do sistema. Temos que financiar justamente o sistema prisional para evitar que não é pela violência que nós vamos combater, mas é pelo trabalho e pela conscientização de uma nova construção de financiamento desse sistema. Peço licença a todos, presidente, a casa é sua, um bom evento, estão em casa. Fará uso da palavra a senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, doutora Annelise Lenze de Almeida. Bom dia a todas as pessoas presentes. Quando falam em dinheiro e orçamento, aí lembra da Fazenda, e eu estou aqui nesse intuito. É uma honra representar o ministro Fernando Haddad nesse evento e poder compartilhar com os senhores e com as senhoras as ações que o Ministério da Fazenda tem adotado no âmbito do Poder Executivo para colaborar com essa, como muito bem disse o secretário, com esse constrangimento justo e necessário para uma política pública que é esquecida, que é relegada e que agora está na ordem do dia e na pauta e na mesa do excelentíssimo senhor presidente Edson Fachin, a quem muito me orgulho e me honro de estar aqui ao lado. Eu queria saudar a todos na presença da Ana Cristina e da Elisa, nas pessoas dela, a presença feminina nessa mesa. Eu não me canso de saudar a presença feminina nas mesas que eu vou, porque, normalmente, somos poucas ou não somos. Então, ter mais duas mulheres aqui é uma satisfação nesse dia de um assunto que é tão complexo. Eu trouxe, em nome do Ministério da Fazenda, 3 grandes iniciativas que estão colaborando e vão no mesmo rumo de todo dessa grande rede de atuação, seja legislativa, seja judiciário, seja executiva, da União e dos Estados, que, como muito bem falou o secretário André, tem a ver com orçamento, com financiamento, mas tem a ver também com segurança pública. Dentro do Ministério da Fazenda, nós atuamos, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal, para decifrar o caminho do dinheiro. É algo que a gente aprendeu a duras penas, ao longo dos anos, de que as organizações criminosas, as redes ilícitas que se organizam ao redor do crime organizado, eles movimentam um grande volume de dinheiro. A cada dia, as organizações criminosas utilizam mecanismos financeiros mais complexos, como para a lavagem de dinheiro, auferido com as práticas ilícitas, como, por exemplo, o controle de fundos de investimento, um instrumento altamente lícito e utilizado na política econômica nacional. O exemplo mais recente da atuação do Ministério da Fazenda por meio dessa atuação conjunta da PGFN, da Receita Federal do Brasil, dos Ministérios Públicos, das polícias, é a Operação Carbono Oculto, que já está mais ou menos há um mês rendendo frutos, e a Operação Poço de Lobato, que é desta madrugada. Hoje de manhã foram cumpridos mais de 171 mandados e 116 alvos de um estoque de dívida, da cobrança de um grupo econômico que movimenta mais de 20 bilhões só em créditos tributários inadimplidos. As investigações que originaram essas 2 operações apontam que o primeiro comando da capital, o PCC, e outras organizações criminosas atuavam em elos das cadeias de combustível no Brasil inteiro, mas principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, desde a importação, a produção, a distribuição e a comercialização ao consumidor final.
Cerca de 1.000 postos de combustíveis em 10 estados movimentaram 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024, a maioria para lavagem de dinheiro proveniente do crime organizado, além de operarem 4 refinarias e disporem de mais de 1.000 caminhões para transporte de combustível importado indevidamente, não refinado, adulterado e, obviamente, sem o pagamento dos respectivos tributos. O recolhimento dos tributos no período foi muito baixo e incompatível com as atividades do grupo econômico, o que chamou a atenção das autoridades fazendárias. Essas operações são exemplares porque conseguem chegar na cobertura do sistema criminoso, como diz o ministro Fernando Haddad, no andar de cima, visando secar a fonte de recurso financeiro para impedir que a atividade criminosa seja reabastecida com dinheiro do crime. Nessas operações, nós, da PGFN, numa atuação em rede, conseguimos bloquear mais de 100 imóveis, centenas de veículos, obras de arte, joias e depósitos bancários, patrimônio do crime organizado, que, com certeza, chega à casa de bilhões de reais. A atuação da Fazenda Nacional tem garantido a manutenção dessas medidas junto ao Poder Judiciário, que tem exercido um papel relevante, seja no bloqueio das ações, seja na oitiva da Fazenda Nacional antes de qualquer medida de liberação, e eu digo para vocês com muito orgulho, não há nenhum bem, nenhum real da Carbono Oculto que tenha sido liberado até esse momento, e eu espero que continue assim. Essas ações mostram como são frágeis os argumentos do discurso punitivista que contribui para a superlotação das cadeias do país e para o fortalecimento das operações das organizações criminosas dentro e fora das prisões. Se o Estado prende uma pessoa, e esse discurso são palavras parafraseando o ministro Fernando Haddad, se o Estado prende uma pessoa, essa pessoa certamente vai ser substituída por outra, e se o dinheiro fica à disposição das organizações criminosas, o crime organizado recruta novos agentes, e cada vez mais você tem um espalhamento desse crime organizado que se reflete dentro e fora das prisões, causando ou colaborando para a situação gravíssima chancelada pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 347, de que é necessário a atuação do Estado. Aquele que fica preso, normalmente, essa é a percepção que nós temos dessas operações que atuamos, o que fica preso é o personagem menos importante da estrutura criminosa. No caso das operações Carbono Oculto e Poço de Lobato, eu digo para vocês, sem nenhum medo de errar, as peças que foram presas e os valores que foram bloqueados são realmente o menos importante. O andar de cima dessa organização criminosa, infelizmente, está fora do Brasil. Eu não vou dizer o nome, mas é um nome que está na imprensa, que todos nós sabemos quem é. Tem uma outra atividade altamente relevante que nós fazemos dentro do Ministério da Fazenda, capitaneado pela PGFN, que é o fortalecimento dos sistemas de recuperação do crédito público e de arrecadação tributária de estados e municípios. O orçamento público é, sem dúvida, um desafio. Há muito mais necessidades quase que infinitas da sociedade brasileira do que recursos disponíveis. A arrecadação pelo aumento de impostos é inviável num país onde a carga tributária é altíssima. Por isso, o Ministério da Fazenda tem focado e priorizado ações que tenham carga tributária neutra, como, por exemplo, o projeto sancionado ontem pelo presidente da República de isenção do imposto de renda. Mas há algo que a gente precisa olhar enquanto administração tributária, que é a recuperação do crédito tributário não pago, não adimplido, a tempo e modo devido. Crédito tributário esse que pode vir de crises econômicas e financeiras, estruturais ou de determinado setor econômico, mas pode vir também de sonegação fiscal e de evasão de divisas.
A Fazenda Nacional tem, ao longo dos últimos anos, se especializado e se profissionalizado nessa recuperação do crédito. Digo para vocês que, no ano passado, nós alcançamos a meta histórica e um recorde de 62 bilhões de reais recuperados. A gente não tem visto a mesma performance em estados e municípios e tem feito um projeto que nós chamamos de governança nacional da dívida ativa para fortalecer secretarias de fazendas e procuradorias estaduais e municipais para que esse dinheiro volte aos cofres públicos, fortaleça, então, o orçamento das unidades federativas e possa também colaborar no financiamento do plano da pena justa. E, por último, não menos importante, um projeto que é uma iniciativa que é o fluxo de trabalho, mas é uma iniciativa importante e que o ministro Fernando Haddad, desde que chegou no Ministério, estou no tribunal e me confundi, no Ministério, tem nos pedido prioridade, a mim e ao secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, no fluxo de operações de crédito, seja operações nacionais, seja operações com recursos internacionais para financiamento de programas de estados e municípios. Eu trouxe 3 exemplos. Nós fechamos, recentemente, assinamos com o Estado da Bahia uma operação de 1,1 bilhão de reais a ser investido no Programa de Investimento nas áreas de segurança pública e prisional, ciência, tecnologia, inovação, saúde e modalidade urbana. Então, recursos importantes que se somam ao orçamento público do Estado e garantem, com a garantia soberana da União, taxas de juros e condições financeiras muito razoáveis e muito melhores que aquelas encontradas no mercado e que possibilitam, nesse caso, o Estado da Bahia, colocar realmente dinheiro nas políticas públicas. Trago também o exemplo do Programa de Ampliação e Modernização do Sistema Prisional do Estado do Espírito Santo, que fechou um acordo, uma operação de crédito de 82 milhões de dólares com o BID, recentemente, e também com o Banco do Brasil, e o Estado e a operação de crédito de 2,2 bilhões de reais do Estado de Santa Catarina para investimento em infraestrutura e também no sistema prisional e socioeducativo. São 3 exemplos de como os recursos privados com garantia soberana da União, o que é muito importante dizer, porque isso reduz o custo, reduz o risco para instituições financeiras, atrai investimentos privados internacionais, podem colaborar com o orçamento público na concretização de políticas tão importantes. O Ministério da Fazenda e a PGFN, a Receita Federal do Brasil, a Secretaria do Tesouro Nacional e todos os órgãos da Fazenda estão apostos para colaborar com a concretização do plano Pena Justa, seja na atuação contra o crime organizado, seja no papel de apoiar os demais entes federados na consecução das suas competências constitucionais, da arrecadação tributária, na organização de operações de crédito e de financiamento privado. Superar o estado de coisas inconstitucional é, sem dúvidas, um dos maiores desafios da gestão do nosso tempo. É um ato de responsabilidade fiscal que se traduz em dignidade humana para os apenados e maior segurança pública para toda a sociedade. E a Procuradoria-Geral da Fazenda se orgulha de fazer parte dessa grande estrutura. Muito obrigada. Em continuidade, tem a palavra o senhor Procurador-Geral do Trabalho, Glaucio Araújo de Oliveira. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento o excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Cumprimento todas as autoridades do dispositivo, autoridades presentes, senhoras e senhores. O Ministério Público, para aqueles que não sabem, o Ministério Público do Trabalho já está atuando no sistema prisional há mais de 20 anos e temos muito interesse em participar do plano Pena Justa e me faço presente aqui com muito orgulho, com muita vontade de colaborar. Falar sobre o trabalho no sistema prisional é falar sobre dignidade humana,
é reconhecer que, mesmo em condições adversas, o ser humano conserva dentro de si a possibilidade de transformação. E é exatamente isso que o Plano Pena Justa reafirma: o trabalho e a capacitação profissional, de reconstrução de trajetórias e de resgate individual, em consonância às regras de Nelson Mandela e com a Lei de Execução Penal. Nesse contexto, o Ministério Público do Trabalho assume uma posição essencial. Somos parte ativa de um movimento que busca refundar o sistema prisional brasileiro, a partir de uma perspectiva mais justa, mais humana e mais comprometida com resultados reais. Acreditamos que o trabalho é uma ferramenta poderosa de mudança, capaz de reconstruir vínculos, restaurar identidades e abrir horizontes que antes pareciam inalcançáveis. O compromisso do MPT está direcionado a garantir melhores condições de trabalho, tanto para as pessoas privadas de liberdade, quanto para todos os profissionais que atuam dentro das unidades prisionais. Estamos comprometidos em orientar, fiscalizar e fomentar práticas que assegurem ambientes saudáveis, seguros e rígidos, onde o trabalho cumpra verdadeiramente seu papel reintegrativo. Também nos cabe impulsionar a implementação da Política Nacional do Trabalho no âmbito do sistema prisional. Isso significa estimular a criação de postos de trabalho dignos, fortalecer oficinas produtivas que contribuam para a formação profissional e promover o diálogo social que rompe preconceitos, estigmas e antigas barreiras culturais. Não se trata apenas de ocupação produtiva, trata-se de pertencimento, de ter a chance de se reconhecer novamente como parte da sociedade. Desde 2020, contamos com uma parceria estratégica que tem ampliado o nosso alcance e a nossa força. Como exemplo, temos o Termo de Cooperação Técnica, número 37, de 2020, firmado com o Conselho Nacional de Justiça, que resultou valiosos frutos até o fim de sua vigência em 10 de 11 de 2025, já estando em fase de aprimoramento para continuarmos nessa empreitada. Por meio dele, unimos esforços para desenvolver metodologias de inspeção, aprofundar estudos, fortalecer práticas resolutivas e, sobretudo, expandir práticas consistentes e sustentáveis para a empregabilidade de pessoas privadas de liberdade e de egressos. É uma união que multiplica resultados e evidencia o valor da atuação cooperativa entre instituições. A partir desse trabalho conjunto, o MPT vem assumindo protagonismo em temas essenciais para o avanço da PENAT. Movimentamos ações civis públicas, participamos da elaboração de normas importantes, como o Decreto 11.843, de 2023, provocamos a OIT para retomar debates internacionais sobre trabalho decente no sistema prisional e incentivamos a adoção de cotas para pessoas privadas de liberdade e egressas, inclusive na Procuradoria-Geral do Trabalho. Também apoiamos a criação de indústria dentro das unidades prisionais, fortalecendo uma rede de oportunidades com impactos concretos e duradouros. Por tudo isso, o Ministério Público do Trabalho reafirma seu compromisso com uma atuação resolutiva, ética e transformadora. Queremos ser uma instituição que constrói pontes, que abre caminhos e que acredita no poder real do trabalho decente como instrumento de mudança, de justiça social e de combate à criminalidade. Nossa missão é clara: com coragem, esperança e determinação, promover soluções que façam do trabalho uma ferramenta concreta de reintegração social, capaz de reconstruir vidas e de contribuir para um país mais justo, mais seguro, mais solidário e mais humano. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra, a senhora superintendente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, doutora Ana Cristina Rodrigues da Costa. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar, em nome do ministro Fachin, a todos aqui nessa mesa e agradecer muito pelo convite do BNDES estar presente aqui nesse encontro e na abertura desse encontro. É uma grande satisfação para debater a implementação do Plano Nacional Pena Justa. Estamos diante de um esforço nacional coordenado, um esforço que busca não apenas corrigir violações históricas, mas também construir um sistema prisional mais humano, mais seguro e capaz de promover a reintegração social. O sucesso desse plano depende da articulação entre União, Estado e sociedade civil e setor privado, que eu acho que nós estamos buscando construir aqui. É um desafio enorme, mas também é uma oportunidade única de transformação.
Sabemos que a violência é um fenômeno complexo, multicausal, intergeracional e que não existe solução simples. Precisamos combinar a aplicação da lei como elemento de dissuasão e elucidação de crimes, com a prevenção estruturada capaz de reduzir fatores de risco e fortalecer fatores protetivos. Acho que, como o secretário bem colocou aqui na sua fala, precisamos mudar o paradigma, né, para que, de fato, o plano se concretize numa visão onde você prioriza o orçamento a partir desse olhar, desse novo paradigma colocado. E eu gostei da intervenção e da colocação em relação à saúde, porque se a gente pensar no SUS, como ele se organiza, né? Se a gente pegar as UBSs e financiar as UBSs, 80% dos problemas médicos podem ser tratados nas UBSs e 20% nos hospitais. E eu acho que é esse mesmo tipo de olhar que a gente precisa construir aqui com o Pena Justa e outras ações que a gente está dentro, acho que, dessa nova concepção de segurança pública. E o BNDES se coloca nesse papel com o objetivo de apoiar entes públicos na adoção dessa nova concepção de segurança. Uma segurança proativa, baseada em evidências, integrada entre setores, com corresponsabilidade entre União, Estados, municípios e sociedade. Os desafios são grandes, que é a articulação interfederativa, a capacidade de planejamento, as restrições fiscais, como a gente bem colocou aqui, que isso tem a ver exatamente com as escolhas a serem feitas, e a própria necessidade de inovação, que muitas vezes também é uma dificuldade, até mesmo quando a gente é verificado. Então, tem que ter uma interlocução também sobre o que é inovar, o que ela traz e quais são os riscos que a gente precisa correr para que a inovação se concretize, porque a inovação é feita de acúmulo, e muitas vezes de acúmulo de erros para a gente aprender. Juntos, portanto, podemos transformar esses desafios em uma oportunidade histórica, de transformar a segurança pública em uma política baseada em evidências, integrada, orientada para resultados, garantindo, assim, mais justiça social, mais proteção, mais confiança e dignidade, enfim, garantir mais desenvolvimento para todos e todas. Muito obrigada. Tem a palavra Sua Excelência, o senhor secretário-geral de Consultoria e advogado-geral da União Substituto, doutor Flávio José Roman. Bom dia a todos e todas. Gostaria de iniciar saudando o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, minha amiga, a doutora Annelise, procuradora-geral da Fazenda Nacional, com quem tenho a honra de participar da Direção-Geral da Advocacia Geral da União. Saudar o doutor André Garcia, secretário nacional de Políticas Penais, o doutor Glaucio Araújo de Oliveira, procurador-geral do Trabalho, a doutora Ana Cristina, representando o BNDES, um novo BNDES, agora muito mais atuante do que em gestões passadas, e a doutora Elise Calcaterra, representando o PNUD Brasil. O evento de hoje, e saudar todos os presentes, por óbvio, também, o evento de hoje marca uma fase muito importante, como foi colocado, da organização do Estado brasileiro, para fazer frente àquilo que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como um estado inconstitucional de coisas nas prisões brasileiras, nos autos da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 347. Estarão reunidos aqui ao longo do dia representantes dos poderes executivo federal e das 27 unidades da federação, conjuntamente com magistrados e representantes das demais instituições do sistema de justiça, desde as defensorias e ministérios públicos, e dos tribunais de contas, justamente para discutir a adequada previsão orçamentária e o financiamento complementar das metas previstas nos planos apresentados pela União e pelos Estados e Distrito Federal, sempre em conjunto com o Poder Judiciário, para enfrentar uma crise estrutural que alcança o sistema prisional brasileiro, como disse o doutor André, há muito longa data. Não chegamos aqui de forma à toa, chegamos porque isso foi uma decisão do Estado brasileiro que, em boa hora, o Supremo Tribunal Federal determinou que deveria seguir novos rumos. Desde a propositura da ação, mas, sobretudo, a partir do momento em que o STF determinou a elaboração de um plano nacional sobre coordenação da União em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça
E, no âmbito do Executivo, capitaneado pelo Ministério da Justiça, a Advocacia Geral da União vem atuando ativamente no apoio que lhe cabe para que o plano pudesse encontrar a sua completude, contribuindo com os parceiros nas reuniões de governança e no alinhamento com as diversas áreas jurídicas dos ministérios e demais órgãos federais. O Plano Plena Justa, em seus 4 eixos, envolve não ações apenas de segurança pública, mas também de educação, saúde, trabalho, esporte, cultura, assistência social. São tantas áreas que a gente pode dizer que o Plano Plena Justa atravessa toda a esplanada dos ministérios e também algumas autarquias. Em particular, quanto ao tema ao qual nos dedicaremos hoje, a Advocacia Geral da União seguirá atuando de forma diligente para assegurar que as ações e metas previstas no Plano Plena Justa, propostas pela União e homologadas pelo Supremo Tribunal Federal, encontrem correspondência nos instrumentos de planejamento orçamentário da União, a exemplo das leis orçamentárias anuais, das leis de diretrizes orçamentárias, durante a vigência do Plano Plena Justa. O planejamento orçamentário adequado, tanto em nível federal quanto em cada um dos 27 estados e Distrito Federal, é condição sine qua non para a execução das metas e dos planos, e será objeto de esforço constante de nossa parte, considerando a missão institucional da Advocacia Geral da União. Que esse esforço extraordinário que todas as instituições busquem realizar nesse momento para equacionar as graves questões estruturais que afligem o nosso sistema prisional possa se perenizar e contribuir de forma duradoura, para que, como dito pelo Dr. André, o Estado recupere um espaço que lhe cabe dentro do sistema prisional, pois se o Estado não oferecer acolhimento, esse acolhimento será oferecido pelas facções criminosas e a questão será de sobrevivência, buscar esse acolhimento dentro das facções e teremos a perpetuação dessa roda giratória que o ministro Vieira de Mello disse há pouco. Então, desejo um ótimo evento a todos, com a responsabilidade que lhe cabe com esse tema da segurança pública. Não se trata apenas de implementar direitos fundamentais, mas de reconhecer que esses direitos fundamentais são fundamentais para que a segurança pública seja assegurada a todos e a todas. Não é apenas com violência que vamos corrigir esse estado inconstitucional de coisas, como bem pontuou ao deixar essa tribuna o ministro Vieira de Mello. Muito obrigado a todos, bom evento. Com a palavra, a senhora representante residente adjunta do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Elisa Calcaterra. Bom dia a todas e todos. Gostaria de iniciar cumprimentando o ministro Luiz Edson Fachin. Em nome dele, cumprimentar todos os integrantes desta mesa e também saudar todos os participantes. É realmente uma honra compartilhar este espaço com autoridades que têm conduzido agendas tão relevantes para a justiça e para os direitos humanos. O PNUD participa deste encontro que reúne a alta gestão das políticas penais em um momento decisivo para o Brasil, com um forte sentido de compromisso. Mais do que nunca, é necessário reafirmar a centralidade do diálogo federativo como instrumento essencial para transformar realidades e consolidar espaços democráticos. O Plano Pena Justa representa uma resposta estruturante aos estados de coisas inconstitucional reconhecido pela Corte, que evidenciou violações sistemáticas de direitos humanos, como já foram apontadas pelos integrantes destas mesas. Esse cenário não é apenas um desafio jurídico ou administrativo, é um desafio civilizatório que impacta diretamente a segurança, a cidadania e a dignidade humana. Para enfrentar essa realidade, é fundamental que cada Estado seja protagonista na construção das soluções, respeitando suas especificidades e garantindo estratégias integradas, sustentáveis e orientadas para resultados.
esse diálogo federativo é o que permitirá realmente alinhar planejamento, financiamento e execução, assegurando que os recursos públicos sejam aplicados com eficiência, transparência e impacto. Como representante do PNUD, gostaria realmente de destacar que cada meta do Plano Pena Justa reforça os compromissos globais de desenvolvimento representados pela Agenda 2030, demonstrando que a transformação do sistema prisional é parte de um projeto maior, é parte de um projeto para uma sociedade justa, próspera e inclusiva, como já apontou também o ministro Luiz Felipe no começo. Destaco a parceria estratégica com o Conselho Nacional de Justiça, que tem liderado esse processo com coragem e visão, e o papel do programa Fazendo Justiça, que consolida metodologias inovadoras e práticas de gestão orientadas para resultados. Neste esforço, o PNUD atua como um parceiro que traz a expertise internacional, colabora com a inovação e amplia a capacidade técnica atual para apoiar os Estados na implementação de soluções sustentáveis e alinhadas aos padrões globais de direitos humanos e desenvolvimento. O ministro Fachin, na sua fala, utilizou a palavra as palavras esforço hercúleo. Ao mesmo tempo, a procuradora-geral ela trouxe exemplos muito inovadores sobre como é possível captar recursos. Então, antes de concluir, eu gostaria de destacar que o desafio realmente é expressivo. As mais de 300 metas até 2027 do Plano Pena Justa exigirão muita inovação, modernização, governança eficiente. E nesta ocasião, o PNUD gostaria de renovar o seu compromisso como apoio a esse processo civilizatório, que guarda estreita relação com a própria governabilidade democrática. Que esse encontro nos fortaleça na certeza de que o diálogo é a chave para transformar não apenas as políticas penais, mas também a relação entre Estado e sociedade, garantindo justiça, dignidade e cidadania. Muito obrigada. Registramos a presença do conselheiro Humberto Lustosa Barreira, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Agora, passaremos novamente a palavra ao excelentíssimo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Agradecemos as manifestações que vieram desta mesa de abertura, cumprimentamos doutor André Garcia, doutora Annelise, doutor Glaucio, doutor Flávio e doutora Elisa Calcaterra, e, com isso, iniciamos esse segundo encontro de alta gestão nas políticas penais, reiterando votos de um dia de bom trabalho a todos, almejando que possamos encontrar respostas para as questões que nos afligem. Nós aqui encerramos essa mesa de abertura e mãos à obra. Muito obrigado. O dispositivo será desfeito e, em seguida, retornaremos à programação com a mesa de tema PPA, LDO e LOA, Estratégia Ordinária para a Sustentabilidade das Políticas Penais.